Vamos lá. Gravação iniciada. Bom dia para quem chegou depois. Nós vamos iniciar 2 novos gêneros textuais, resenha e sinopse. São gêneros muito próximos e a gente não vai analisar hoje o exercício da apostila ainda não, porque eu não pedi exercício para vocês essa semana, né? Eu não pedi que vocês fizessem nada. Então, a primeira parte aqui é corrigindo, seria corrigir o exercício, mas como eu não pedi, então eu vou discutir, eu vou explicar, vou passar o exercício na próxima semana, na próxima segunda-feira, e aí na sexta-feira a gente corrige. Repito, hoje eu vou explicar e trazer alguns exemplos para vocês. Na segunda-feira, que é o dia de postar a atividade, eu coloco a atividade aqui da apostila, aqui é para ser feita, e na sexta-feira que vem a gente corrige, certo? Essa é a organização. Pois bem, quando eu falo em gênero textual, eu estou falando no tipo do texto. Eu gosto de repetir isso porque vai chegar um momento da vida de vocês que você vai pegar uma prova e vai estar lá. Qual o gênero textual da informação abaixo? Aí você, quando ele fala de gênero textual, ele está perguntando a respeito de quê, gente? Ele quer dizer o quê com isso? Então você tem que vir rápido na sua cabeça que quando se fala em gênero textual, eu estou falando em tipo de texto, tá? Quando eu falo em tipologia textual, são aqueles básicos: descrição, narração e dissertação, os básicos. Quando eu falo em gênero textual, eu falo nessas subdivisões que esses 3 tiveram: conto, crônica, resenha, notícia. E-mail é um gênero textual, tá? Resenha, sinopse, né, resumo, manifesto, artigo de opinião, editorial. Cada um destes é um gênero textual, um tipo de texto, ok? Pois bem, estes estão próximos e eu quero sempre trabalhar com vocês o gênero textual, tentando assim entender aquele gênero, mas como aquele gênero pode me ajudar na minha vida fora Castro Alves, né? A vida de vocês não vai se resumir a Castro Alves, então a preparação é para isso. Diretamente, vamos pensar assim, imediatamente após Castro Alves, o que vem é Enem. Como que resenha e sinopse pode me ajudar? Os dois já ajudam na redação do Enem. Os dois já ajudam. Primeiro porque sinopse sinopse é resumo, tá? É o resumo. Para eu resumir um texto, eu preciso entender o texto. Eu sei que vocês fazem muitos resumos com o Paulo. Eu sei que ele pede muito isso para a turma, né? E normalmente as pessoas reclamam de fazer os resumos do Paulo. Meninos, vocês precisam ter a noção do quanto estes resumos que o Paulo pede para vocês, quanto isso vai ser útil na vida de vocês. Não façam para cumprir uma atividade que o professor pega uma informação qualquer aqui e coloca num texto só para cumprir o que o professor pediu. Não, façam de verdade. Isto vai ajudar você. Calcula na hora do Enem aquela pressão toda, aquela quantidade de coisas para fazer. Você tem que ler uma coletânea e rapidamente resumir essa coletânea na sua cabeça. Você vai ter que fazer isso, porque as informações estão resumidas ali na sua cabeça para quando você for escrever o seu texto, você acessar ali, não precisar ficar voltando na coletânea, porque você não tem tempo para isso. Você não tem. Então, as informações principais já têm que estar na sua cabeça e você ir. O máximo é ir na coletânea, consultar o nome de alguém que você quer citar, consultar exatamente um dado. Mas o geral, o resumo, é na sua cabeça. Então, você precisa saber fazer um resumo para ler a coletânea do Enem. Depois, a resenha te ajuda em quê? Resenha é argumentativa. Resenha é contar, resumir um fato, colocando a minha opinião. Olha isso numa argumentação
da sua dissertação? Olha, você dando um exemplo no seu texto, você vai dar um exemplo ali, e aí você dá esse exemplo colocando a sua opinião, mas colocando de uma maneira que faça sentido, que esteja de acordo com aquilo que você pretende dizer. Então, isso aí só no Enem. Só no Enem já tem isso daí que você vai trabalhar. Já tem a resenha e a sinopse sendo úteis para você só no Enem. Fora isso, o que quer que você vá fazer depois, você vai para a faculdade. Não pensa assim, eu vou para a faculdade, eu vou fazer um curso que não tem nada a ver com humanas, eu não vou precisar de texto nunca mais na minha vida. Não se engane. Não se engane. Tá? Cursos da área de exatas têm língua portuguesa. Tá? Você vai ter que produzir sim. Tá? Eu vou, por exemplo... Olha, quando eu trabalhei como substituta na UFES, eu dei aula para a turma de física. Física. O que eles tinham que fazer? Muito. Relatório. Muito. Porque faziam muitas experiências e tinham que fazer muito. Eles tinham que fazer pelo menos um relatório por semana. Física tinha, então, que produzir pelo menos um texto por semana. Né? Mas e aí? Seja na faculdade, seja no trabalho, eu vou lidar com pessoas. E lidando com essas pessoas, eu vou precisar escolher adequadamente as palavras. A gente nem sempre pode falar o que a gente pensa, a gente tem que medir as palavras. A resenha é muito isso. No mínimo, eu acho que resenha ajuda aqui. Quantas vezes deve ter acontecido com vocês? Com livro, com filme ou com série? De você ler a resenha, se empolgar para assistir ou para ler o livro, e quando você vai ler ou vai assistir, não tem nada a ver com aquilo que você tinha pensado na resenha. Já deve ter acontecido aqui, talvez até mais de uma vez com vocês. Quem é contratado para fazer resenha de um livro, de um filme, ele está vendendo aquele produto. Ele usa a palavra para vender o produto. Né? É quase que um texto publicitário. Então, nós que estamos do lado de cá, temos que pensar o seguinte: eu vou me deixar levar assim? Tão fácil? Não vou nem lutar? Vou me entregar assim e aceitar tudo que estão dizendo? Aí, para mostrar essa questão da palavra usada adequadamente, porque, como eu falei, eu trouxe alguns exemplos de coisas para a gente discutir hoje, para dar início a esse pensamento. O que colocar numa resenha, o que falar. Aí eu trouxe um texto. Primeiro eu já queria essa imagem aqui, as duas imagens. As duas vocês conhecem, né? A primeira é bem conhecida. A segunda eu já mostrei para vocês. Essa primeira, vocês sabem de quem é? Essa primeira, alguém aqui conhece, reconhece a ponto de saber quem é? Vocês estão aí, né? Mas já viu? Já viu essa imagem? Não? A primeira. Do homenzinho aqui jogando o buquê. Gente, então vamos. Vocês precisam conhecê-lo. Precisam. Banksy. Aqui. Precisa nem pesquisar isso, porque eu já vou abrir para vocês. Gente, precisam conhecê-lo. Olha, eu achando que todo mundo. Só a Alice aqui que falou que sim, Alice. Ah, não, foi outra coisa aqui, né? Nossa, eu achando que todo mundo. Eu ia passar uma coisa super repetida, assim. Vamos a ele, então. Vocês precisam conhecer.
Primeiro aqui as duas coisas. Eu queria que a gente comparasse assim. Olha que ações diferentes. Essa primeira imagem, eu circula na internet, eu vou até abrir a página, já está aqui separada para mostrar para vocês, de outras obras dele. E a segunda, repara que é uma parede, eu já tinha mostrado essa em outro momento, em outra aula para vocês. Tem até um carro estacionado aqui, né, tem um ar-condicionado, a gente vê que é uma parede. E aí ela tem ações muito diferentes, porque assim, o primeiro é essa imagem, né, do ataque, como se fosse jogar uma pedra, mas em vez da pedra, ele tem um buquê de flores. E repara, né, ele está em preto e branco e o buquê colorido para destacar. Então é uma ação, olha a contradição nessa ação, assim, e a informação, o meu ataque pode ser com flores. A segunda já tem essa relação assim, o que eu falo, lógico que não é uma metáfora, não está de verdade saindo uma mão da boca do homem dando soco na mulher. É um maltrato verbal. E aí ele coloca o maltrato verbal, o golpe é igual, machuca. Tanto quantas pessoas falam, né? Uma palavra pode doer mais do que um soco, né? Uma coisa que alguém diz pode doer mais do que o soco. Pois bem, Banks é o seguinte, ninguém sabe quem é o Banks. Ele faz esses grafites pelo mundo, mas acontece uma coisa muito louca. Ninguém viu ele nunca. Ninguém. Assim, as obras dele aparecem em um muro do mundo todo e ninguém sabe quem ele é, de verdade. Há algumas suspeitas, tá? De vez em quando vem umas coisas assim, o fulano de tal, 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 tal é apontado como o Banksy. Sabe, Mr. M é uma coisa assim, só que o Mr. M você via a figura. O Banksy não, você não vê, já aparece a imagem dele. Deixa eu colocar outras obras dele aqui. Gente, ele é incrível. Ele é incrível. Várias aqui vocês já devem ter visto. Essa aqui da menininha com balão do coração é bem comum. Bem comum. Todas essas aqui são obras dele. Reparem, elas têm um estilo bem parecido, né? Tem um estilo bem parecido. Imagina-se que ele seja um inglês, porque começou lá, aqui ó, o muro onde está essa que eu projetei para vocês. Tá na apostila? Ah, tá, tava lá, né? Estão vendo? Nossa, tava na apostila ainda. Estão vendo as imagens agora? São várias imagens. Estou projetando essa tela com várias imagens. Beleza. Ó, todas essas aqui são dele. Então, repara, tem um estilo bem parecido. Repara que quase todas elas são preto e branco e só um detalhezinho colorido. Um detalhe. A suspeita é de que ele seja um inglês, porque as primeiras obras foram na Inglaterra. Eu tenho até um livro, assim, quem gosta de grafite, quem gosta disso, eu tenho um livro que é sobre ele, o livro inteiro sobre ele, sobre a investigação de quem poderia ser ele e, e a análise de algumas obras. Se alguém depois tiver interesse, aí eu levo para vocês. O livro é bem legal. Olha só as críticas, gente. Olha essa aqui do menininho. E aí, ó, 0 comentários, né, 0 curtidas. A questão de solidão, né? Isso aqui está representando a solidão dele, né? Como ele está sozinho. Olha quantos. Quanta. Essa daqui também é bem conhecida, da menininha revistando o militar. Aí o que ele faz? As obras dele surgem. É como se fosse assim, um dia amanheceu e aí quando olharam em um dos muros da cidade tinha um grafite novo de Banksy. Né? Antes isso acontecia só na Inglaterra, foi aparecendo. Agora acontece
no mundo todo. Vocês viram uma notícia há uns meses, isso, acho que foi um pouquinho antes da pandemia. Foi um pouquinho antes porque teve o lançamento. Foram lançar olha o que ele fez. Ele produziu uma obra, não em grafite, não em muro, ele produziu uma obra como se fosse um quadro, né? Então, um quadro. E foi colocar esse quadro numa exposição. Foi o final do ano passado ou início desse ano isso. A exposição, todo mundo, uau, né? Uma obra dentro de uma galeria, dentro de uma exposição, porque normalmente ele aparece, será que ele vai estar aqui? Será que ele vai estar aqui ou não tal? Enfim, aquela coisa, né? Porque ele poderia estar ali como uma das pessoas e ninguém ia saber. Ninguém sabe quem era ele. Quem é ele? Aí tá lá a obra dele na parede. Quando tiraram o paninho lá que inauguraram a obra dele, todo mundo olhando para a obra, assim, os repórteres todos fotografando, a imprensa filmando aquilo tudo. A obra se destruiu na frente de todo mundo. Ele preparou isso. O quadro tinha um mecanismo que é acionado, sei lá eu como, viu? Banks, pois é o tal. A obra triturou a obra todinha na frente de todo mundo, e a obra sendo toda destruída ali na frente de todo mundo. Foi ele que fez isso. A primeira vez que começaram a se ligar nele foi quando a pessoa comprou mesmo assim, imagina, né? Comprou mesmo assim, verdade. A primeira vez que começaram a prestar atenção nele mesmo, ele instalou uma obra dele dentro de uma galeria. Ninguém viu. E ninguém viu. Sabe, quando a galeria de arte abriu, tava lá a obra dele pendurada na parede. Ninguém. Olha a questão de ser. O homem parece ser invisível. A coisa assim, parece que é invisível. A obra dele surge, ninguém vê ele passando, ninguém vê ele fazendo. Olha a quantidade, gente. Isso aqui está no Google Imagens. Olha a quantidade de obras dele. Imagina a pessoa sair pelo mundo. Bem, tem algumas repetidas aqui. A pessoa sair pelo mundo fazendo isso tudo aqui e nenhuma vez ninguém conseguir. Ninguém vê. Ninguém. Por que eu cito Banks? Todos os grafites eles são muito questionadores. Todos são muito questionadores. Por isso que eu falei, vocês precisam conhecer e fazer leituras de imagem dele. É muito comum as imagens dele caírem em provas, muito comum, porque elas são argumentativas. Não é uma imagem por imagem, é uma imagem que questiona. É uma imagem que está sempre refletindo sobre algo. Então é muito importante vocês sempre prestarem atenção a respeito disso. Um outro feito dele, ele foi na faixa de Gaza. E no muro, ele fez grafite no muro, na faixa de Gaza. Tem uma história, ele comprou um hotel. Ele comprou um hotel e todas as janelas do hotel dão para o muro que tem um grafite dele. E ninguém vê ele grafitando. E ninguém sabe quem ele é. E ele faz essa crítica, esfrega na cara das pessoas esse mundo doido que a gente vive o tempo todo. O tempo todo. Então, sempre prestem atenção nas imagens dele. Elas são todas muitas relacionadas à questão de guerra, de violência. Você vê muitas assim. E todas muito questionadoras. Ninguém sabe, Fernanda. Ninguém sabe. Há umas suspeitas, mas é aquela coisa assim. Olha, já disseram. Tem um grafiteiro muito, muito famoso na Inglaterra, já chegaram a falar que era ele. Depois falaram que era o vocalista de uma banda de rock.
Sim, exatamente. Aí, acho que a assinatura, né? Assina, né? Depois falaram que era um vocalista de uma banda de rock. O último que eu vi é que seria. Cadê a feira? O último é que ele seria um apresentador de programa infantil. Gastar milhões e não descobrir, né? Não, mas, gente, o que é muito louco é que, assim, nunca tem uma testemunha como é que o cara consegue, né, chegar num lugar e aí quando amanhece tá lá, não passa ninguém vê isso. Isso que eu acho muito louco dele, né? E... Vocês sabem aqui. Aí já fizeram exposição, enfim. Pois é, pois é, parece. Ele pesquisa a ponto de olhar isso tudo, né? De olhar isso tudo. Porque, por exemplo, na faixa de Gaza, gente, aquilo ali deve ser monitorado o tempo todo, né? Por todos os lados, assim. Um lado 24 horas por dia e de todos os lados do muro, né? E o cara chega e repara, assim, não é chegar e jogar uma tinta. Olha, né? Do, desse, mesmo assim, mesmo assim. Mas nunca apareceu ninguém assim, ó, ele esteve aqui, fui dopado. Ele não deixa rastros, né? Porque se ele tivesse dopado o segurança, no dia seguinte o segurança ia chegar e ia falar, ah, fui dopado, não sei o que, não sei o que. Não, ele não deixa rastro, só aparece. É como se aquele grafite sempre estivesse lá. Gente, vocês têm umas teorias da conspiração. Isso Borá Vicença dá muito trabalho. Borá dá muito trabalho. Aí, estão vendo aqui pelas imagens como são sempre muito críticas? Talvez isso. Talvez isso sim. A gente não sabe como ele faz. Mas ainda assim, né? Não é uma coisa de chegar e fazer um rabisco qualquer, né? É lógico que. Me contando que eu desculpo. Tá certo. É lógico que assim, é tudo pensado antes, o desenho pensado antes. Estão vendo que é todo muito o mesmo estilo. Vocês devem ver isso em artes com a Basinha, que tudo tem um estilo, né? Todo artista tem um estilo. O escritor tem um estilo, o, o pintor também. Aí vê, é tudo muito preto e branco com um detalhe vermelho. Ó, né, aqui tem um detalhe do cachorrinho vermelho. Mas perfeito, eu adoro, eu sou muito suspeita, porque eu gosto muito. Ele tem até um perfil no Instagram com as obras dele, eu acho massa. Eu acho lindo, assim. E uso muito, eu gosto muito de usar as obras dele. Ó, aqui tem um cachorrinho vermelho aqui, né? Eu não sei se é um chador, esse é o. Não sei. O coraçãozinho aqui, é sempre um detalhezinho vermelho. Então, fazem, né? Fazem pra ele, né? Aí isso mostrando as obras dele. Eu gosto muito de usar e gosto muito de passar para os alunos para vocês criarem isso, assim. O que ele está questionando ali? Porque ele está questionando algo, né? A imagem dele questiona algo. Aí é interessante sempre, assim como, né, gente, charge, assim como tirinha, está sempre questionando. Então, o que está sendo questionado ali, o que está sendo discutido ali, né? Então, essa história da faixa de Gaza para mim foi a mais doida, assim, doida das histórias dele. Das histórias dele foi a mais doida. Enfim. Aí, não é aqui, é aqui. Eu abri tanta coisa aqui pra mostrar pra vocês. Não, também não é esse aqui. Eu abri tanta coisa pra mostrar pra vocês que tem um monte de coisa aberta aqui. Aí, nessa questão do poder da palavra, eu trouxe um textinho aqui que olha o cuidado que a gente precisa ter. Eu tenho que afastar aqui um pouquinho. O cuidado que a gente precisa ter com o uso das palavras. Porque eu falo com vocês o seguinte: bom, você fazendo a sua dissertação,
vá inserindo, eu falei isso várias vezes, agora trabalhando com advérbio, eu falei isso com vocês. Vai inserindo adjetivos, vai inserindo advérbios para vocês se colocando no seu texto. Sim, isso é uma estratégia ótima, desde que você saiba escolher as palavras que você vai inserir. Por quê? Porque palavras têm poder. Né? Então, a palavra que eu uso para inserir ali na minha informação, eu não estou apenas dando a minha opinião, eu estou agindo. É sempre importante você pensar isso. À medida que você fala algo, você está agindo no mundo com aquilo que você está falando. E aí, vou rapidinho aqui para a gente encerrar, já estamos quase, daqui a pouco vem o aviso aqui. Este texto é do Sérgio Nogueira. Quem não sabe quem é o Sérgio Nogueira, se alguém aqui já assistiu alguma vez na vida, pelo menos já viu propaganda do Soletrando do Luciano Huck, eu nunca assisti, mas eu sei que é ele que participa. O Soletrando do Luciano Huck, acho que deu aviso. Tem jurados, né? Tem um ajudante, tem umas pessoas que participam e tem o professor de português que fica lá, que é o Sérgio Nogueira. Né? Na verdade, a Globo tem 2 professores de português contratados para dar assessoria de língua portuguesa. É o Sérgio Nogueira e o Pasquale Cipro Neto. O Pasquale é o... Eu sei que um fica em São Paulo, o outro fica no Rio. É a Globo São Paulo e a Globo Rio. Pasquale Cipro Neto e o Sérgio Nogueira. Aí o Sérgio Nogueira é aquele que fica lá no Soletrando do Luciano Huck. E aí, olha essa informação aqui. O Poder das Palavras. É uma crônica dele. A corrupção é endêmica na cultura brasileira, escreveu o Departamento de Comércio dos Estados Unidos a empresários americanos. Americano falando para americano. Americano falando para americano que a corrupção é endêmica na cultura brasileira. A embaixada americana reconheceu que a frase é inexata, desculpou-se e retirou o adjetivo. Escolheram um adjetivo para colocar, mas o adjetivo não foi adequado. Segundo James Robin, porta-voz do Departamento do Estado americano, a intenção era usar a palavra widespread, difundido, comum, sem implicar ofensa alguma. Aqui está o problema. Não tinha intenção, mas ofendeu. Existem palavras que possuem cargas negativas, ofensivas ou pejorativas. Observe como o verbo morrer tem um peso maior que falecer. Isso não significa que quem faleça morra menos. É uma questão de carga, talvez de fundo psicológico ou social. Compare lábio e beiço. Beiço é pejorativo e preconceituoso. É usado para ofender e discriminar. Devemos ter cuidado com as palavras, elas têm alma. E a nossa corrupção é ou não é endêmica? E aí tá, pausa. O que significa endêmica? Uma doença própria, endêmica, relativa à endemia, qualquer doença infecciosa que afeta significativamente uma região. Ou seja, a corrupção é uma doença que já faz parte do brasileiro. Foi isso que estava dizendo ali, aquela frase. É uma doença que faz parte do brasileiro. O Brasil reagiu. O presidente do Senado, na época, Antônio Carlos Magalhães, aplaudido até pelos partidos de oposição, disse que os americanos são prepotentes e não têm autoridade para falar em corrupção. Vejam agora como vem a ironia do Sérgio. Todos têm razão. Endêmica é um adjetivo que ofende e os americanos não têm moral para falar em corrupção. Se eles têm corrupção, não podem falar da nossa. A nossa corrupção não pode ser ofendida assim. Olha que irônico, né? Nenhuma palavra com uma palavra tão baixa, é preciso defendê-la. A corrupção é nossa e ninguém tasca. Ninguém pode ofender assim um orgulho nacional. Eles estão pensando o quê? Que a nossa corrupção é doente? Que um dia talvez ela possa ser erradicada? Não e não. A nossa corrupção é muito sadia, lamentável. Reagimos e exigimos que retirassem o adjetivo, mas o substantivo ficou. O substantivo é a corrupção. O que ele está querendo dizer? Falaram do adjetivo, mas da corrupção do substantivo ninguém. E aí ficou, né? Feliz o dia em que lutaremos contra o substantivo. Sem ele não haverá adjetivo. O adjetivo só serve para caracterizar um substantivo, né? E talvez sobre alguma verba para investirmos em educação, na formação dos professores, na luta contra a miséria cultural.
olha que interessante. A questão toda foi em cima do ser endêmica. Não foi tu falar que nós somos corruptos. Certo? Então, meninos, é isso que eu quero que a gente trabalhe, que a gente pense trabalhando com resenha, tá? A maneira de dizer as coisas, a maneira de se colocar. Certo? Continuamos com isso. Tem coisas que eu separei aqui que não deu tempo de mostrar para vocês, eu mostro na próxima aula. Bom final de semana para vocês. Juízo. Até terça-feira com aula de língua portuguesa. Beijos. Ótimo final de semana. Tchau, tchau.